Especial Eleições 2024. Jovem Pan e Portal SP Rio Mais. A Jovem Pan, São José dos Campos e também o portal de notícias SP Rio Mais realizam uma série de entrevistas com os candidatos a prefeituras da região metropolitana do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Eu sou Clemente Lemes, da Jovem Pan, e comigo nesta bancada estão Giovanni Bubniak, também da Jovem Pan, e o Gabriel Duarte, da SP Rio Mais. Hoje recebemos o candidato à prefeitura de Taubaté pelo Novo, Sérgio Victor. Ele tem 37 anos, é casado, pai de 2 filhos, formado em Administração e Economia nos Estados Unidos e também pós-graduado em Marketing pela ESPM. Ex-deputado estadual pelo Partido Novo, de 2019 a também a 2023. Foi presidente da Comissão de Tecnologia e Inovação da Alesp, autor de leis contra a burocracia e também em favor dos comerciantes. As entrevistas terão como tema os desafios da cidade e terão duração de 30 minutos. Na entrevista de hoje, o nosso relógio começa a contar a partir de agora. Candidato, a primeira pergunta: qual a sua motivação para ser prefeito de Taubaté e qual o principal problema da cidade que você vai buscar resolver, eventualmente assumindo a prefeitura de Taubaté? Olá, amigos, obrigado novamente pelo espaço, feliz de estar aqui novamente. A motivação é de que a gente está indignado, não só eu, como a maior parte dos taubatianos. A cidade está parada no tempo, é um sentimento reforçado de olhar cidades vizinhas prosperando e a gente ali perdendo a oportunidade. E, modéstia à parte, a gente reúne as condições técnicas e com um time muito bom de pessoas sérias, comprometidas, para resolver os problemas de Taubaté. Acho que são 3 pilares da nossa atuação. O primeiro é corrigir as contas. A cidade vem sendo endividada ao longo do tempo, desde 2016, que a gente gasta mais do que arrecada, e a conta chegou. Então, tem que colocar as contas em dia para conseguir revisar e refazer os investimentos necessários. O segundo é melhorar a saúde, que essa é a principal dor do taubatiano. E aí, transformação digital, choque de gestão, para a gente reorganizar não só a atenção básica, mas ampliar os leitos hospitalares, inclusive melhorando a gestão do próprio hospital universitário. Em terceiro, é preparar a cidade para o futuro, né? A gente precisa fazer com que as oportunidades cheguem para quem precisa. A gente precisa trazer a indústria de volta, investimento no emprego, na indústria, no comércio, nos serviços. E essa vai ser a nossa missão para construir um novo caminho para Taubaté. Sérgio, uma pergunta em relação, inclusive, a esse caso, assumir a prefeitura, ganhar a eleição, de colocar as contas em dia. Não se perde muito tempo deixando de fazer alguma coisa pela cidade para se colocar as contas em dias? Dá para fazer isso em paralelo ou não? Porque dependendo do tamanho do rombo, do buraco, 2016, é um tempo mais ou menos, né? Consegue colocar isso em prática rapidinho ou não? Ô Clemente, o tempo depende muito da nossa capacidade ali de revisar todos os contratos. A gente tem certeza que dá para encontrar muito dinheiro que está sendo desperdiçado ali. Agora, a questão é, não dá para fazer paralelo? Tem que fazer paralelo. Não tem responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. É um assunto chato, não eleitoral, não brilha os olhos de ninguém, de nenhum eleitor falar que tem que corrigir as contas, mas todo mundo sofre a consequência disso, que é um hospital semi-fechado por falta de pagamento, uma dívida com a Eco Taubaté, o servidor público preocupado se vai ter aposentadoria porque a gente tem uma dívida de 170 milhões com o IPMT desde a última gestão. Então, eu entendo que não é apelativo para o eleitor, mas a gente sofre as consequências disso. E aí o que a gente tem falado é, a gente precisa de responsabilidade na prefeitura. E se você organiza as contas, coloca as contas em dia, prioriza o que precisa ser, aonde precisa ser investido, aí sobra dinheiro para você fazer os investimentos necessários. Ano que vem está previsto na lei de diretrizes orçamentárias perto de 40 milhões de investimento. Isso é muito pouco para uma cidade do tamanho de Taubaté, que sofre com problemas de enchente e alagamento em áreas do centro da cidade, que a gente está com a mobilidade estrangulada por falta de investimento em vias maiores, viárias ali. Então, de novo, é sempre difícil para um candidato ser honesto e falar sobre um tema que não dá voto, mas se a gente não colocar as contas em dia, não corrigiremos os problemas de sempre que a gente, lá em Taubaté, reclama há tanto tempo. Você tem informação de qual é o montante da dívida hoje de Taubaté, Sérgio? Foi apresentado na Câmara Municipal no começo desse ano pelo próprio secretário de Finanças, dívida consolidada de um pouco mais de 700 milhões de reais. O orçamento é 1,6, mas, por exemplo, a dívida com o IPMT tem que sentar e renegociar de uma maneira que seja justa com os servidores e que caiba no caixa. Tem muito dinheiro desperdiçado, especialmente ali também, que a gente sempre fala, que é o cabide de empregos. Tem muita gente no lugar errado,
foi aumentado o número de cargos comissionados, e isso pesa na folha de pagamento naturalmente. E aí é olhar contrato por contrato para olhar duas coisas. Eu preciso desse contrato, o valor que está sendo pago é justo, está sendo eficiente, e aí ir um a um, encontrando recurso, e aí dando mais eficiência à máquina. Você falou que eu fui presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Sim. Por 4 anos, como deputado, eu estudei muitas ferramentas digitais voltadas para o governo, para dar mais eficiência, para reduzir o desperdício de dinheiro na saúde. Depois a gente pode entrar no detalhe. Posso te dar vários exemplos de como a gente desperdiça muito dinheiro maltratando o paciente na jornada dele de saúde. Giovana. Candidato, ainda queria falar sobre a situação financeira da cidade. Você já comentou sobre corte de gastos, corte de cargos comissionados e diminuição do número de secretarias para ajudar. E hoje, Taubaté tem cerca de 18 secretarias e você fala em reduzir para mais ou menos 12. Quais poderiam ser extintas? Não extintas, mas unidas, né? E às vezes a gente fala de extinção e as pessoas ficam preocupadas com, nossa, mas será que ele vai dar atenção? Mas, por exemplo, hoje tem lá a Secretaria de Planejamento, de Obras e de Mobilidade. A gente acredita que poderia ser uma só embarcada dentro da Secretaria de Planejamento e Obras. Mobilidade ser uma diretoria. O que a gente vê, por exemplo, na Secretaria de Habitação, foi apresentado na Câmara Municipal por alguém da Secretaria, não foi o secretário, por algum motivo, o orçamento e uma prestação de contas. 95% do orçamento da Secretaria é folha de pagamento. E aí não chega o serviço para a ponta. Então não adianta nada você ter uma secretaria que está ali como finalidade, não como meio para prestar um serviço para a sociedade. Então esses são alguns dos desafios. Como é que a gente enxuga a máquina para garantir que sobre dinheiro para o serviço, que é para isso que a gente paga imposto, a gente quer ter o serviço, a gente quer ter uma boa saúde, uma boa educação e uma boa segurança. Esse é a essência do poder público, né? Depois, infraestrutura, mobilidade é a dinâmica que uma boa gestão pode dar para a cidade. Bom, da SP Rio agora, a presença do Gabriel Duarte. Prazer. Candidato, eu queria saber sobre a mobilidade, aproveitando que você tocou no assunto, porque você citou que a mobilidade hoje em Taubaté está estrangulada, né? Uhum. E a gente vê as cidades investindo também pesado na mobilidade integrada, com ônibus, patinetes, bicicletas, as ciclovias na cidade. Queria saber qual é o seu plano para esse tema. A gente colocou essa intenção, essa premissa no plano de governo, né, de unir os modais, mas o que a gente não tem ainda é um bom plano de mobilidade. Eu assumi um compromisso com os meus eleitores desde 2018, quando fui candidato a primeira vez, de respeitar o dinheiro do cidadão. Então, não dá para você tomar decisão por vontade própria. A melhor coisa a se fazer é um bom plano de mobilidade para você entender tecnicamente aonde devem ser os principais investimentos e aí sim conseguir executar, não só para integrar os diferentes modais, mas também para ver o próprio fluxo, como que a gente reduz trânsito, como que a gente também reorganiza talvez a gente falou no plano de governo em microterminais para descentralizar a rodoviária e conseguir dar um fluxo para o transporte em massa mais eficiente. A cidade tem alguns desafios de grandes investimentos, todo mundo reclama de um anel viário, né? Mas a cidade cresceu desordenadamente e hoje para fazer um anel viário não é mais tão simples e nem tão barato, né? Então a gente vai ter que encontrar essas microsoluções e dentro de um plano de mobilidade ver a viabilidade e onde seria, quais investimentos, porque seria irresponsável da minha parte citar um grande investimento, fazer uma promessa vazia. Sem um plano de mobilidade, a gente corre o risco de fazer um investimento grande para alguma mudança que não seja mais eficiente daqui a 10 anos. A gente vai tá lá no plano de governo também, né? Visão de longo prazo. Tome decisões hoje com grandes investimentos que vai mudar a vida das pessoas daqui a 10, 20, 30 anos. Você viu, eu estava falando pela manhã com a Giovana aqui na rádio sobre a tua carreira política, né? Você foi eleito, não falo memória, com 29 mil votos, e na segunda eleição para deputado, mais de 40 mil votos, não foi reeleito. Uhum. Isso, mas mostra um desenho aí de aumento expressivo na sua votação, né? Por que não foi eleito e o que você espera agora nas eleições para prefeito? Eu queria até complementar a sua pergunta, Clemente, porque assim, a gente também sabe que geralmente o político segue um caminho. Primeiro ele é vereador, depois ele vai para, tenta, né, a carreira de prefeito, depois deputado, ou vereador e deputado. E você, na minha opinião, está seguindo um caminho inverso. Você primeiro foi eleito deputado, como o Clemente falou, sim, e agora vai tentar concorrer à prefeitura da cidade. Também queria saber por que esse processo. Olha, nunca foi uma missão construir uma carreira política, né?
Eu acho que eu vim dar algumas entrevistas para vocês lá atrás, né? Várias, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu fui candidato naquela missão, por um propósito de ajudar a melhorar o Brasil lá em 2018. Comecei a minha vida política nas manifestações, indignados. Houve um boom também na política do Brasil, Novo, né? Na época, né, Sérgio? O Novo teve um excelente resultado porque naquele momento era a sensação de renovação, né? E ali eu tinha 30 anos, empreendedor, bem formado, como você falou, tive ótimas oportunidades e com a missão de devolver para a sociedade e também mostrar que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Que dá para a gente trazer um monte de gente boa e tomar espaço na política. E fui eleito, até para minha surpresa, né, naquela época, mas a campanha foi muito bem organizada, com muitos voluntários. E aí é uma questão partidária, né? O quociente eleitoral que todo mundo sabe. Eu não posso reclamar, naquela época eu entrei com menos votos e teve gente que ficou de fora com mais votos do que eu, e agora ao contrário, então foi uma questão da regra do jogo. É claro que isso deixa a gente indignado pelo sistema eleitoral, acho que é ruim, mas essa discussão para outro dia. Mas lá atrás eu sempre tive, até pelo meu histórico, como empreendedor, cheguei a ter 7 empresas, né, 5 escolas, uma corretora de seguros, uma barbearia, hoje sou sócio também de uma consultoria. O meu perfil é muito mais executivo. E se você olhar o meu mandato como deputado, a gente estava o tempo todo tentando encontrar aqueles problemas que a gente sempre reclama e ajudando com soluções, seja com conexão, com o recurso das emendas ou com conexões com o Sebrae, que foi um grande parceiro do meu mandato. Não sei se você se lembra, a gente lançou o Hub Legislativo, que foi o meu gabinete, foi dentro do Parque Tecnológico. Fui criticado por alguns naquela época. Sérgio, você está longe do povo. Eu falei, não, os problemas a gente ouve, são os mesmos, faz 20 anos em Taubaté. Eu estou querendo ficar perto da solução, porque eu não aguento mais ficar ouvindo que a saúde está precária. Então, vamos encontrar as ferramentas que vários outros municípios já encontraram para resolver os problemas que Taubaté ainda não encontrou. Então, tive essas possibilidades. Então, o meu perfil sempre foi de resolver problemas, sempre foi de encarar assim, essa é a minha indignação que me move até hoje. A gente paga muito imposto e não vê o retorno na ponta. Enquanto eu tiver ferramenta, enquanto eu tiver vontade, enquanto eu tiver disposição, eu vou estar aqui na linha de frente e entendo que o meu perfil é muito mais de prefeito do que de deputado, inclusive. Mas, modéstia à parte, também entendo ter feito um bom trabalho como deputado estadual. Na verdade, você, ali no Parque Tecnológico, você trabalhou na tecnologia e hoje Taubaté é uma importante cidade quando você fala em tecnologia, né, Sérgio? A São José dos Campos também me dá a impressão que a segunda cidade da região é Taubaté. Estou errado ou estou certo? Clemente, eu acho que está errado, mas eu acho que a gente tem a chance agora de mudar isso. Aqui a gente tem, aqui em São José, né, a gente está gravando aqui, tem o ITA, tem o Embraer, tem o Parque Tecnológico, então aqui se forma muito mais gente para essa área e também tem muito mais emprego e já essa disposição há bastante tempo. Sim. Em Taubaté a gente ficou refém muito da indústria automotiva por muito tempo, que sempre foi uma montanha-russa, já estava anunciado também a crise e a provável saída da Ford. A Volkswagen acabou de anunciar um investimento agora em Taubaté que é bom, mas para mim a nossa grande oportunidade lá é a instalação da eVTOL, do carro voador que vai ser que dá a impressão feito que em Taubaté. O primeiro carro voador vai decolar em Taubaté, né? Vai, então, mas agora a nossa missão é reorganizar o nosso distrito industrial, né, que tem lá no distrito do UNA, hoje a gente não tem nem saneamento básico adequado, então quando você vai licenciar na CETESB demora mais tempo. O acesso à Dutra, apesar da nossa logística em Taubaté ser ótima, o acesso à Dutra dos distritos nem tanto. Então, isso afeta a decisão da empresa de se instalar ali ou não. E agora também com a reforma tributária, as indústrias vão olhar para as cidades e vão tomar decisão baseada em alguns fatores importantes. Eu tenho mão de obra qualificada para eu contratar aqui nessa cidade, então Taubaté precisa ser um polo formador de gente para a área de tecnologia, para a área de engenharia, para a área das demandas das indústrias locais. E aí, eu como prefeito, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico e secretário de Planejamento vai pegar a pastinha debaixo do braço e vai atrás de cada fornecedor da Embraer também, para o carro voador, para a gente tentar trazer todo o ecossistema ali e garantir empregos da indústria de alta tecnologia, que paga bem, e isso pode ser a grande oportunidade dos próximos anos da nossa cidade. Giovana.
Eu vou mudar um pouquinho, vou para a cultura agora, porque Taubaté teve filhos ilustres, né? Mazzaropi, Hebe Camargo, Monteiro Lobato, quer dizer, a gente tem uma lista enorme. Cid Moreira. Exatamente. E eu queria saber, no seu plano de governo, candidato, como fomentar essa área? E outra coisa, quando deputado, você foi a favor da extinção da meia entrada em eventos, né, culturais, e cinema, também jogos, né, no esporte. Eu queria saber por quê. Vou começar pelo último. Primeiro porque a meia entrada é mentira. É o governo tentando dizer para o poder privado quanto custa o produto dele. Aí, quem nunca viu alguém falsificando uma carteirinha? Assim, o que acontece? O custo do cinema, por exemplo, é um só. Ele vai abrir lá e vai falar, putz, a gente tem historicamente 80% das pessoas vêm com meia entrada. Ele vai aumentar o preço. Então, não faz sentido. A gente, para mim, qualquer política social tem que ser baseada em renda, porque aí sim você está ajudando quem mais precisa, senão você está criando uma distorção na economia. Então, acho que na prática não funciona. Não adianta nada você forçar o privado a cobrar meia entrada para alguém que é rico. Não é isso, ou se essa era a motivação da meia entrada, para mim está equivocada a premissa. Então, de novo, não funciona. Então, já que é tão bom a meia entrada, era que a gente brincava lá, então dá meia entrada para todo mundo. Por que não dá meia entrada? Por que dá para um ou para outro? Então, para cada subsídio que você dá para alguém, você está passando a conta para o outro. E para a cultura, aí você falou, né? Taubaté, talvez essa seja uma das áreas que a gente tem mais oportunidades para explorar. E tem uma fala que eu gosto muito, que é a cultura produz e o turismo vende, né? Então, a gente é uma grande potência de produção cultural, mas a gente não sabe explorar tão bem. Eu vejo a cultura como uma ferramenta de transformação e dentro do nosso plano de governo tem dois focos ali, né? Fazer chegar a cultura e arte nos bairros, para que seja uma ferramenta de tirar a gente da rua, de dar ferramenta para quem precisa para ter um desenvolvimento social melhor. E o outro para a gente reocupar a nossa cidade. Isso também faz com que a gente fala muito de cultura nas praças, que a gente atrai as famílias para as praças, reviva os nossos senso de comunidade. Lá em Taubaté, a gente é muito bairrista, né? Então, cada bairro tem sua história, tem um ponto de encontro. O futebol amador, que faz parte também da nossa cultura, que normalmente reúne os taubatianos para assistir os jogos nos finais de semana. Então, levar a cultura para os bairros, reforçar, garantir que chegue e a gente ter mais vida cultural na cidade, tanto para os mais jovens como oportunidade e para a gente reconectar nossas famílias com a nossa cidade. Gabriel. Eu vou aproveitar a pergunta da Giovana, falando de cultura, dos personagens da cidade, dessa identidade de Taubaté, para perguntar sobre a literatura, porque Taubaté é a capital da literatura infantil, né? Mas eu sinto que, às vezes, esse título não é muito bem aproveitado na cidade. E ainda mais numa época em que a gente está vendo os índices de leitura das crianças, dos jovens, cada vez descendo, né, diminuindo. Uhum. Eu queria saber como que você pretende estimular isso, estimular a leitura e aproveitando essa vocação de Taubaté e também unindo a cultura. Boa. Então, quando a gente fala de levar a cultura para os bairros, pode ser isso também, né? A gente tem está tudo conectado, né? A gente está no plano de governo. Como que a gente potencializa as nossas associações de bairro, que são um grande ponto de encontro? Ali a gente vai ter que ter essas rodas de leitura, a gente vai ter que estimular, especialmente nos mais jovens, que é onde você tem alto poder de impacto, né? É mais difícil comover os mais velhos para essas ações. Então, é garantindo que chegue na ponta. A gente tem mais eventos, mais ações, uma Secretaria de Cultura também reorganizando o seu orçamento para que saia muito dos eventos e garanta que chegue a cultura nos bairros, que chegue a cultura nas escolas com mais força. Deputado não, né? Candidato a prefeito Taubaté, Sérgio Victor. Isso aí que eu falar, inclusive como deputado. Você foi eleito com 30 anos de idade, muito jovem ainda, e está com 37 agora e vem candidato a prefeito Taubaté pelo Novo. Pergunto, pela sua experiência, passou pela Câmara de Vereadores, passou por uma Assembleia Legislativa, aprendeu a fazer projetos de lei, aprendeu a ver como é que funciona a lei, como é que funciona a Assembleia. Você está preparado para ser prefeito Taubaté? Clemente, eu tenho certeza que eu estou preparado por vários motivos, a parte técnica, a parte de estudo. A gente tem um time muito bacana, não só de candidatos a vereadores nas nossas chapas, e também um time de gente com experiência
em prefeitura, com experiência em outros ambientes, né, nas forças de segurança, por exemplo, em secretarias de cidades que conseguiram corrigir problemas do passado. E mais importante que eu tenho dito, porque quando a gente roda a cidade e ouvindo a população o sentimento de que a cidade está parada no tempo, quando a gente vai na causa, a maior parte das pessoas concordam que o problema é político. E aí queria falar, porque a gente não tem rabo preso com nenhum político da nossa cidade, a gente está fazendo uma campanha olhando no olho, sem troca de cargo, sem troca por qualquer motivação que seja benefício político e não benefício para o cidadão que está acordando cedo para pagar a conta. E isso vai dar liberdade para a gente escolher as pessoas certas, para colocar gente técnica, gente comprometida com a cidade, gente comprometida com o taubatiano e com a taubatiana que acorda cedo, paga imposto e sente que não está tendo essa devolução da prefeitura. Sérgio Victor, eleito prefeito de Taubaté. Eu pergunto para você, vem lá aquela festa da posse, o hino nacional, família se congratulando e tal. Enfim, daí chega a sua vez de pegar a caneta e tomar uma ação. Sentar na cadeira. Né? Sentou na cadeira, qual seria a sua primeira ação em Taubaté hoje? Olha, começa já olhou lá no celular o resultado. Acho que você me conhece também já um pouquinho mais, vim aqui algumas vezes. Nem o cargo de deputado não me fez mudar em nada. Lembra, eu não usava carro oficial, motorista, não que isso seja resultado, mas eu tenho plena clareza do tamanho do desafio que é assumir um cargo público e, em especial, do executivo numa cidade que tem tantos problemas. Então, assim que a gente vê o resultado da vitória pelo aplicativo, sei lá por onde a gente vai estar acompanhando, a gente já tem boa parte da equipe montada, mas é começar a escolher o resto da equipe, né? Sim. O processo seletivo para colocar as pessoas certas no lugar certo. A primeira grande... Não, a cidade tem vários problemas, a gente já tem um bom diagnóstico de quais são, é colocar as pessoas certas no lugar certo para começar a trabalhar. Porque sem gente boa, sem time, a gente não vai para lugar nenhum. Então, a gente já tem essas pessoas preparadas, ávidas ali por colocar a mão na massa para construir esse novo caminho para Taubaté. Se nós respondemos a minha pergunta, eu queria saber qual a sua primeira ação. Olha, a partir de hoje, isso muda, ou isso está implantado isso. O que você pensa em fazer isso? Até porque Taubaté tem lá a Avenida do Povo, tem muitos eventos, fanfarra lá, famosíssima. Famuta. Famuta, fantástica, né? Então tem muita coisa bacana em Taubaté. O que você imagina? Olha, essa vai ser a minha primeira atitude como prefeito. Então, volto a dizer, né? A gente vai ter que começar a corrigir as contas. Olhar contrato por contrato e encontrar o recurso para garantir que a gente tenha dinheiro para fazer os investimentos necessários na cidade. Giovana. Seria um diagnóstico, então. Eu queria que você falasse sobre qual é o diagnóstico que você faz da segurança hoje em Taubaté. A gente sabe que, inclusive, na semana passada, uma menina de 15 anos foi esfaqueada na porta de casa. E queria também falar sobre a situação de moradores de rua na cidade. Então, qual o diagnóstico que você faz da segurança hoje e o que você traz como medidas para melhorar a situação em Taubaté? Legal, Giovana. Acho que a sensação de insegurança na cidade é muito alta e talvez até mais do que os próprios números, né? Mas é claro que casos como esse da menina que foi esfaqueada choca todo mundo pelo formato, pelo como foi feito, né? Então, as principais medidas, né? A atividade delegada sofreu e sofre cortes com frequência. Policial na rua é uma iniciativa que a gente vai ter que tomar logo de cara. Isso ajuda na sensação de segurança e ajuda na prevenção do crime. De quem que é a responsabilidade? Do prefeito ou do governo do estado? Atividade delegada do município, né? Claro que no mundo ideal o governo do estado teria efetivo suficiente para a prefeitura não precisar investir nisso, mas em não tendo, a gente também não pode ficar esperando e apontando o dedo. A gente consegue colocar a atividade delegada na rua e aí é priorizar o orçamento, né? Tira de alguma ação e garante que a gente tenha polícia na rua. Mas só isso, obviamente, não é suficiente. A gente tem que integrar as forças de segurança, e aqui São José dos Campos, pelo menos no formato dessa integração, tem sido visto por várias cidades como um bom caso, né? Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar e todas as outras forças de segurança e ligadas à segurança, a gente vai ter uma reunião quinzenal, mensal, para discutir quais são as ações prioritárias que a gente vai ter que ter. Como aproveitar melhor as tropas também, já que a gente tem um baixo efetivo, como é que a gente usa a inteligência para chegar na cidade inteira, mesmo com um número limitado de policiais e guardas. Tecnologia ajuda muito, né? Então, a gente também está colocando bastante ênfase nisso. A tecnologia vai ajudar a gente a ter mais olhos, né? Em várias cidades, você tem a conexão das câmeras privadas com um sistema público que ajude a gente a ter mais acesso.
A gente precisa de mais inteligência nas nossas câmaras locais também, que assim como São José consegue tomar decisões mais inteligentes, especialmente na prevenção. E inteligência, tecnologia e polícia na rua é o começo disso. No caso dos moradores de rua, que aí envolve segurança pública, Secretaria de Desenvolvimento Social e saúde também, né? Então, a gente já colocou os responsáveis de quem assumiria uma força-tarefa, porque para cada caso é um caso, né? Então, não é só segurança, não é só social, mas a gente vai ser incansável para garantir que esse desafio seja resolvido, ou pelo menos minimizado. E muita conversa com o consórcio regional, porque não é um problema local, não é um problema de uma cidade só, né? Quantas vezes a gente viu já dos municípios aí covardemente destinando moradores de rua para os outros, então tem uma reclamação recorrente, já está no Ministério Público lá em Taubaté, que isso aconteceu vindo de alguns outros municípios, mas tem gente que precisa achar o caminho de volta para casa, tem gente que precisa ser bem acolhido num abrigo e ter um acompanhamento psicológico, tem gente que precisa ser internado, tem gente que precisa voltar para a cadeia. Para cada caso é um caso e a gente vai ter a nossa equipe multidisciplinar para encarar isso de frente, porque é desumano para quem está na rua e a consequência é péssima, não só para a sensação de insegurança, mas também como os pequenos furtos, os pequenos delitos no comércio, que a gente está falando que a gente precisa voltar à geração de emprego, precisa retomar e revitalizar o nosso centro. Fica muito difícil a gente se sentir seguro caminhando num ambiente onde tem muita gente morando na rua, a rua fica suja, a gente cansou de ouvir comerciantes que tem que chegar lá e criar uma nova rotina, né? Tirar a pessoa dali da frente, limpar a fezes, limpar a urina, limpar a marmita e para começar a trabalhar. Não dá para a gente achar que a gente vai ter uma cidade saudável dessa forma. Gabriel. Perfeito. Candidato, eu queria perguntar agora sobre uma questão que não pode passar batida em Taubaté, que é o hospital universitário que você citou no início. A crise lá chegou a um ponto que os atendimentos foram interrompidos no ano passado, a dívida chegou a 30 milhões e agora a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que assumiu, né, a gestão do hospital. Eu queria saber como que você olha para essa questão e como reduzir essa dívida enorme do município também. Bom, esse é um hospital que não deveria ter sido municipalizado, né? Então, isso já ficou claro para toda a cidade que foi um equívoco. Agora, o secretário de Saúde do Estado e o governo do Estado não têm intenção de reassumi-lo. Então, por mais que seja a vontade do Sérgio como prefeito, é obrigatório melhorar a gestão urgentemente, porque o taubatiano não quer saber se é municipal ou se é do Estado, ele quer ser atendido no prazo correto, na qualidade correta que o imposto que a gente paga. Então, acompanhar muito de perto, né, agora que teve essa troca de gestão, para garantir que esteja bem dimensionado, que o atendimento seja bem feito, que a equipe esteja bem treinada e fazendo atendimento adequado à população. A gente vai ter que ter apoio, né, e reforço de caixa para fazer alguns mutirões, porque, como ficou um bom período sem atendimento, fazendo só o que era emergencial, ficou uma fila represada enorme. Agora, quando eu falo de transformação digital também é isso, porque você não tem um diagnóstico muito claro de quais são as filas da cidade. Porque você vê filas grandes, mas quando faz um mutirão, muita abstenção. Porque muita gente fala que já fez no privado ou já fez de alguma outra forma. É um sistema muito falho na saúde de Taubaté, com que faça que você não tenha ferramentas para fazer uma boa gestão, uma gestão eficiente e que acompanhe a jornada do paciente do começo ao fim. Essa dívida de 30 milhões está em disputa na justiça. Então, tem várias coisas que eu imagino que quando sentar na cadeira ainda vão pintar umas surpresas. Pode ser que ela seja maior, não sei se a prefeitura pode chegar num acordo com a SPDM daqui até o final do ano. Então, enfim, ser responsável com o dinheiro da população para conseguir fazer com que o dinheiro chegue nas áreas essenciais. É igual na nossa vida pessoal, é igual nas nossas empresas. Claro que cada um tem sua regra, mas você não pode gastar mais do que arrecada, porque senão a conta não fecha. Falamos aqui de segurança, de saúde, agora falar aqui sobre educação básica e também universitária, que é da Unital, lá em Taubaté. O que você tem que falar para os nossos telespectadores? Bom, vamos lá. Educação é a melhor ferramenta de transformação já inventada, né? O que eu fiz profissionalmente, inclusive antes da política, foi trabalhar com educação profissionalizante, de ensino à distância, de graduação, pós-graduação. E se a gente quiser falar de Taubaté do futuro, passa, obviamente, por melhorar a educação do nosso município. A gente recebeu os resultados do IDEB, né? Então, nos anos iniciais e finais, a gente superou a meta nacional, mas ainda muito aquém de falar que é uma educação de qualidade. E o ensino médio, que não é responsabilidade do município, aí a gente ficou
bem para trás. Esse é um desafio que, apesar de não ser responsabilidade, né, eles continuam sendo taubatianos e a gente vai ter que encontrar ferramentas para ajudar ali e garantir que muito diálogo com o Estado para garantir que não tenha tanta abstenção de professores, para garantir a qualidade do ensino. O Taubaté passa por alguns desafios, né? A gente tem um número muito grande de professores eventuais, o que torna difícil lidar com a própria rede de professores. A gente ouve com muita frequência dos professores, quando dá tempo eu dou aula, então a gente vai ter que melhorar até a própria jornada do professor dentro de sala de aula, porque para ele, 30 segundos. Para ele aumentar o impacto do aprendizado do aluno. E a gente vai criar o projeto Decolar, vai revisar, vai colocar bastante tecnologia também para ir medindo o programa, o desempenho do aluno ao longo da sua evolução dentro da escola. Sérgio, mais um minuto para as suas considerações finais aqui no nosso encontro hoje aqui. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Queria reforçar aqui que a gente tem muita gente boa com a gente. Reforço, tão importante quanto o Executivo é o Legislativo. Pesquisem sobre nossos candidatos à vereança. A gente montou um time técnico qualificado, sem rabo preso com nenhum político dessa cidade, porque isso vai dar autonomia para quando a gente chegar lá, a gente de fato tirar as ideias do papel e conseguir executar. Porque quando a gente fala que Taubaté está parado no tempo, o problema nosso é político. Eu agradeço o tempo de vocês. Por favor, me sigam aí nas redes sociais, @SérgioVictorBR. Elogios, críticas, sugestões são sempre bem-vindas e ao longo das próximas semanas a gente vai estar detalhando mais do nosso plano de governo. Eu tenho convicção que a gente tem chance real de aproveitar as nossas oportunidades e construir um novo caminho para Taubaté. Obrigado. Muito obrigado, boa sorte. Entrevistamos aqui, então, o candidato a prefeito em Taubaté pelo Novo, Sérgio Victor. Obrigado a você e até a próxima entrevista.